Deputado Givaldo, o senhor está lançando uma chapa, né, para disputa da presidência do PT do Espírito Santo, e é uma chapa ligada ao movimento Muda PT, que é um movimento nacional. Como foi a composição dessa chapa? A nossa chapa é resultado de um movimento que se criou no PT do Espírito Santo, cujo objetivo é juntar filiados, líderes, dirigentes do partido em torno de uma proposta para mudar o PT, para dar ao PT do Espírito Santo uma nova vida. Então, a nossa chapa é uma chapa que tem pessoas em todos os municípios capixabas, ela extrapola as tendências internas, é uma chapa que tem um programa claro e é uma chapa que tem diversas lideranças posicionadas nesse movimento. Além de mim, tem o deputado Helder, a ex-deputada Irine, a ex-senadora Ana Rita, o Cláudio Vereza, o Perli Cipriano, o grupo da Democracia Socialista e um grupo muito grande de pessoas que não são ligados a nenhuma corrente. A formação dessa chapa se deu em torno de alguns compromissos coletivos para dar ao PT autonomia política, uma vida partidária ativa, um retorno às suas bases e levar o partido, com essa autonomia política, a fazer um reencontro com os movimentos sociais. Isso tem sintonia com o movimento nacional do Muda PT, que tem também esse objetivo de chacoalhar o PT por dentro, no sentido de se reposicionar frente ao quadro político que nós vivemos hoje, para que ele volte a ser um partido com a força que já teve no nosso país. Agora, essa chapa ela vem também com uma característica que é do rompimento de lideranças que antes estavam, que eram aliados do ex-prefeito de Vitória, João Cosi, que é o atual presidente do partido. Entre esses aliados está o senhor, o Helder, Alexandre Paes, da Democracia Socialista, que vieram todos para a sua chapa, aliados a outras lideranças da articulação e da CNBDPAR, que nunca estiveram nunca foram aliados, né, do PT. Como é que foi esse rompimento? Esse rompimento é um rompimento interno, né? Eu faço questão de frisar que, do ponto de vista da atuação do PT na sociedade, nós estamos juntos. Agora, do ponto de vista de como enxergamos o funcionamento do PT e o posicionamento do PT internamente, nós temos diferenças que foram ficando mais claras e que não nos permitem fazer o mesmo caminho interno. Então, o COSER continua num grupo chamado Alternativa Socialista, do qual me desliguei formalmente neste período. Este grupo é o grupo hoje que tem a liderança do partido, tem um comando do partido, junto com a CNB do deputado Nunes, e estes dois grupos, eles foram responsáveis por provocar um atrelamento do PT ao governo estadual, do PMDB, mesmo com a ocorrência do golpe que retirou a Dilma da presidência, mesmo tendo tido esse projeto local do PMDB, as suas digitais no golpe, mesmo sendo um governo com características de direita, uma composição clara com o PSDB na vice, democratas no centro da sua política, um governo que vem comandando um receituário, esse receituário neoliberal que está retornando com o governo Temer, né, que é executado aqui com o governo Artung, o receituário dos cortes, que tem levado a sociedade a viver situações dramáticas como essa crise da segurança que vivemos. Então, essa ruptura interna se dá em torno de um programa. Do ponto de vista pessoal, mantenho a mesma amizade, o respeito, né? São companheiros, mas eles têm uma visão política da qual nós não compactuamos internamente, porque nós queremos um PT que se desatrele do governo Paulo Artung, que recupere a sua autonomia, a sua identidade, o seu protagonismo na política aqui do Estado e possa fazer, a partir daí, o seu reencontro com a sua base e com os movimentos sociais, já que neste ano de 2017 nós teremos grandes movimentos acontecendo no país. Tivemos o exemplo desse dia 15, onde as manifestações contra a reforma da Previdência
surpreenderam no Brasil inteiro pelo tamanho, a expressividade, e é este o tom do ano de 2017. E o PT, atrelado ao governo Paulo Artung, subordinado ao governo estadual, ele não tem as condições de estar junto desses movimentos sociais na luta de resistência à retirada de direitos e a esse modelo dos cortes, né, que tem sido feito aí no país e reproduzido aqui no estado. Mas é o anti-Paulo Artung que une todo esse pessoal que está na tua chapa, porque me parece que é um desejo da própria base do partido. Do que a gente tem ouvido, a base refuta esta aliança, que é uma aliança que não tem nenhuma identidade programática com o PT, não há nenhuma semelhança entre o que os dois partidos pensam. O PT pensa num sentido social, de defesa dos direitos dos trabalhadores, de ampliação de políticas públicas. Este governo pensa no sentido dos cortes, né? É um governo que não dialoga, que não cultiva a democracia, é um governo distante dos movimentos sociais. Então, a base não vê identidade e a base se ressente, né, de ter sofrido o golpe, um golpe que foi liderado pelo PMDB do Temer e que teve protagonismo do PMDB do Espírito Santo e que o PT não se deslocou, como deveria ter feito imediatamente, como eu publicamente disse que isso deveria ser feito, né, porque ficou realmente incompatível que se continuasse. Então a base repudia esta aliança que é mantida hoje. Mas também esse período longo, que tiraram a base da rua, porque o PT sempre fez política na rua, não é? Também há um desânimo muito grande dentro do PT. Como é que você vai animar esse povo para ir votar? A nossa chapa chama-se Pra Voltar a Sonhar. E nós estamos justamente levando as pessoas nos municípios de novo a esperança de que o partido tem uma força, né? Estamos espalhados em todas as cidades. Há sinais claros de uma vitalidade do PT. Posso dizer isso, por exemplo, pelo fato da força do Lula, mesmo cercado, né, perseguido como tem sido sistematicamente, o Lula demonstra a cada pesquisa uma vantagem maior em relação a todos os adversários. Há pesquisas que indicam que a população fala de uma saudade do governo do Lula. Então, se a população está falando em saudade, está olhando para esse governo que está aí, e está olhando para o governo que foi do Lula e do PT e está dizendo que foi melhor, e foi, né? O governo Temer e todos os seus que se juntaram nesse grande conluio, né? Inclusive a oposição da qual nós vencemos as últimas eleições, que se juntaram, eles estão derretendo politicamente. Um exemplo claro disso foi o Carnaval do Fora Temer, é uma manifestação popular, uma iniciativa bastante natural. Não houve nenhuma provocação de partidos de esquerda, do PT, ninguém provocou isso. A população está dizendo não a esse governo, que não tem nenhuma credibilidade. O governo está derretendo. E os sinais do dia 15, das grandes manifestações, mostram que este ano 2017 será o palco de grandes manifestações no Brasil todo. Os movimentos estão saindo daquela letargia para grandes movimentações. Então é o momento de se falar de uma nova esperança, né? De voltar a sonhar com um partido que está vivo, que tem sua vitalidade. Agora, para isso, para pegar essa fase, né, de força do Lula, de resgate dos feitos do governo do PT, de ambiente de rua, a gente precisa, eu tenho dito para os filiados que a gente precisa de duas coisas. Uma, não desistir do PT, quer dizer, sair do desânimo e vamos lá organizar o partido, vamos participar. Eu estou rodando todos os municípios, nos fins de semana eu faço 5 a 6 municípios, sábados e domingos, toda noite faço pelo menos 2 municípios, fora os dias que eu estou em Brasília. Então, nesses poucos dias de campanha, desde o lançamento da chapa, eu vou rodar todos os municípios, conversar com os filiados pessoalmente. E tenho dito, não vamos desistir do PT. E segundo ponto, tenho dito, a gente precisa mudar o partido para chegar junto nesse momento
E nós temos também propostas de mudança em relação ao que está aí. O desgaste do governo Paulo Artung, diante da crise da segurança, né, a política de cortes que também tem trazido muitos problemas, principalmente para os servidores públicos, né, do Estado, profissionalismo público, isso acaba ajudando na disseminação desse discurso da necessidade de uma mudança, né, de postura do PT em relação ao governo e a uma mudança completa do governo do PT no Estado? De certo modo, sim, porque isso apenas comprova que é injustificável permanecer no governo, até porque ele é um governo que sequer está bem, né? Não faz sentido ideológico, né? Não faz sentido frente à conjuntura do golpe e nem faz sentido do ponto de vista de êxito governamental, porque é um governo que demonstra imensa fragilidade, porque não tem dado respostas às demandas da população nos municípios, nem nas áreas importantes como saúde e educação. É um governo que demonstra fortíssimas resistências ao diálogo, demonstrou isso no enfrentamento do movimento dos estudantes, na ocupação de escolas, demonstrou isso de forma muito grave nessa situação da crise da segurança, uma crise que nós nunca vivemos outra igual, e tem sido a marca desse governo. Então, toda essa crise apenas reforça, né, o que é central para a gente, que é um governo sem identidade ideológica, programática, e um governo hoje que se colocou do lado dos adversários do povo e dos adversários daquilo que o PT acredita ser o correto para o país. Isso tem a influência do processo eleitoral de 2016 também nesse processo do PT. Você acha que é grande? O senhor disputou a eleição na Serra. Devido à sua entrada na disputa, até o processo foi para o segundo turno, né, no município, que é uma coisa inédita na Serra. Como é que o senhor avalia o desempenho do PT em 2016, fez um prefeito, né, e como que isso influencia essa necessidade de debate interno do PT? Olha, o PT, como é sabido, teve dificuldades eleitorais em todo o Brasil. Houve uma perda expressiva de votos, embora o resultado tenha colocado ainda o PT entre os grandes partidos. Mas nós perdemos bastante. O que nos alenta é que esses votos que deixaram, aqueles eleitores que deixaram de votar no PT, eles não migraram para uma outra sigla. Não foram para o PSDB, não foram para o PMDB, não foram para nenhum outro partido. Espalharam por diversas siglas. Nos parece que é um eleitor que manda um sinal para o PT, sempre votou no PT, mas está insatisfeito também com problemas que o partido demonstrou ao longo dos últimos tempos. Eu posso dizer, por exemplo, ao longo de tantos governos, o PT acabou embarcando muito nessa ideia de que de um aliancismo sem observar certos limites, né? Foi sendo feito ao longo dos governos. Cada vez que o governo do Lula e da Dilma precisava de apoio, eram mais adversários que eram colocados para dentro do governo, e por ali mesmo eles foram tomando o governo, boicotando e nos aplicaram o golpe. Isso se replicou nos estados, como nós temos essa aliança aqui, em diversos municípios. O PT cometeu erros, como por exemplo, tem embarcado nesta chamada americanização da eleição brasileira, que ao longo dos últimos anos foi estando cada vez mais cara, necessitando de grandes marqueteiros, de grandes investimentos, e as campanhas do PT, as campanhas nacionais também foram se utilizando de muitos recursos, e a existência do financiamento privado de empresas foi um mal muito grande que foi terminado aqui no país. Mas o PT, com isso, tornou também uma direção nacional muito burocratizada, distante dos movimentos, distante das ruas, e parte desse eleitorado se frustrou com essa face do PT que se distanciou desses trilhos originais. Mas eu acho que é um eleitorado que volta para o PT. Se o PT se reposicionar nesses trilhos, e é o esforço que a gente faz agora, não é um caça às bruxas, é um esforço de natureza política, né, de fazer o PT... Uma depuração. Não diria nem uma depuração. Fazer o PT retornar para os trilhos, né,
de sua origem, não funcionar do mesmo jeito, mas seguir os trilhos, que são um partido que tem a forte ligação com as ruas, com os movimentos sociais, um partido que tenha lado, e o PT ao longo do governo foi experimentando essa possibilidade de uma mediação com a elite brasileira, dando a entender que se a elite ganhasse também, poderia concordar que o povo ganhasse, melhorasse de vida, mas isso se mostrou que a questão de classe ainda está muito presente, né? E essa elite não aceitou as mudanças sociais que nós provocamos e buscou nos retirar mediante o golpe numa unidade poucas vezes vista da elite, com esse grupo de partidos, com gente na burocracia de Estado, com relações com setores da grande mídia, num grande pacto para obstruir esse projeto que o PT liderava e que vinha fazendo uma mudança na estrutura social e econômica do país. Mas acho então que esse eleitorado, de certo modo, manda um recado forte para o PT nas urnas. Nós precisamos entender esse recado para reposicionar o partido nessa linha da forte ligação agora com as ruas, com os movimentos sociais, um partido que se construa pela base, que tenha direções cada vez mais horizontalizadas e menos verticalizadas, com hierarquias tão rígidas e tão distantes, né? E um partido que seja mais seletivo nas suas alianças, né? que construa alianças mais no campo democrático popular, para que assim a gente recupere a nossa identidade original e voltemos a ter essa votação que sempre tivemos. A eleição de 2016 no Estado, então no Brasil nós tivemos problema, mas aqui no Espírito Santo os problemas foram os maiores. Nós tivemos certamente o pior desempenho do país, né? Mesmo em estados onde o PT sofreu forte ataque, como o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, quando você olha para dentro do município, lá o PT elegeu dezenas de prefeitos de cidades importantes, um número expressivo de vereadores, embora tenham perdido. Aqui nós tivemos uma perda brutal, né? Aqui nós já governamos cidades como Vitória, Cariacica, né, por 8 anos, governamos cidades como Cachoeiro e Colatina por 8 anos, governamos outras cidades no interior e nós perdemos todas essas cidades. Aqui em Vitória se governaram 12 anos, contando 8 anos seguidos e 4 anteriores com Vitor. E nós só elegemos um prefeito no interior, né, numa situação de uma conjuntura local que no meio da campanha se tornou favorável, né, por causa de disputa de grupos políticos. É possível até que tivéssemos tido maior dificuldade de eleição caso essa conjuntura local de grupos, né, em Barra de São Francisco não tivesse se apresentado, né? Houve a desistência de um terceiro candidato, uma migração dessa terceira força para o apoio à nossa candidatura, que era uma candidatura nova no cenário, e isso nos fortaleceu, evidentemente. Talvez se não tivesse tido esse elemento local, talvez não tivéssemos tido nenhum prefeito, né? Caímos de 75 vereadores para 25 eleitos. Então, se o cenário... 82 para 12. Vereadores foi 82 para 12. Não, 75 para 25. Mas quando olha para o cenário nacional, esse desempenho no Espírito Santo, ele é muito ruim comparado aos demais. Sim. Nós tivemos aqui o pior desempenho. Então, existe um elemento local, da conjuntura local do Estado. Sim. E que elemento é esse? Justamente esse que nós estamos questionando. Elegeu-se a última direção em 2013, ela fez o processo eleitoral em 2014, né? A partir de 2015, então, o partido fica uma espécie de... fica sem cabeça, né? Porque fica sem um comando, porque o presidente deixa o partido para assumir uma secretaria no governo, assume o interino, o Genivaldo, que eu quero frisar, fez muito esforço ali, mas numa situação de crise muito difícil, e o partido não conseguiu ter uma vida plena, no sentido de uma presença em todo o Estado, junto dos seus municipais, para orientar no processo eleitoral, para manter organizado, ajudar a organizar chapa, projeto local. Ficou distante. O próprio diretório pouco se reuniu,
pouco se reuniu. A partir do momento, inclusive, que houve um questionamento mais forte sobre a presença do governo Artung, aí que não se reuniu mesmo, porque foi para não ter o debate. Foi uma postura muito questionável, que é melhor que tenha o debate e que se discuta, porque fica represado e vem agora de uma maneira muito intensa. Então, essa direção ficou acéfala, no sentido de que seu comando não funcionou, ela não formulou uma estratégia política para o Estado, e nós tivemos um desastre eleitoral em 2016. Então, hoje há de fato, no Estado todo, um sentimento de desânimo pelos resultados, um sentimento de abandono, o militante está se sentindo abandonado aí de anos, somados aí o militante olha para a política estadual e vê o partido presente no governo Paulo Artung, um governo cada vez mais distante do que o filiado pensa sobre a política. Isso transforma esse desânimo em parte numa certa revolta, tá? E agora a gente precisa reanimar essas pessoas para que elas participem do processo, votem na perspectiva de uma mudança, que eu friso sempre, não é uma questão pessoal, né? Não é contra A, nem contra B, né? Nem é uma questão pessoal interna. Ao invés do Givaldo poderia ter sido Helder, poderia ter sido Irine, outro quadro, Perli, né? É uma decisão coletiva, mas é um embate de natureza política. Há um caminho sendo feito pelo PT, há um sentimento da base grande de que o caminho devia ser outro, nós nos posicionamos para esse caminho e estamos trazendo essa voz. Então, nós não queremos dividir o partido, porque o partido já está dividido. O que nós estamos fazendo é dar voz a uma parte grande do PT que quer ver o PT em outro caminho que não seja esse que está aí. Então, estamos tratando isso de uma maneira muito tranquila, porque queremos fazer um processo que os debates sejam feitos de forma franca, mas que, terminado o processo, seja possível se juntar todos do partido para a formulação de uma nova estratégia. Então, nós propomos, por exemplo, autonomia política do PT, isso significa desligar do governo. Propomos uma gestão com transparência 100%. Hoje, as pessoas não têm conhecimento do que está acontecendo dentro do partido. Então, nós temos o compromisso de publicar todos os gastos do PT, cada centavo, no site do PT. A pessoa vai saber quanto gastamos com combustível, quanto gastamos com papel, se entrou recurso, se não entrou. E vamos fazer a transparência das decisões. Hoje elas não são transparentes. Houve uma movimentação de petistas no governo há poucos dias, alguém decidiu isso, e não foi o partido. Entende? Então essa não é uma decisão transparente. Nós vamos fazer decisões transparentes. Vamos fazer decisões com a participação livre, ampla da base. O militante quer participar da decisão. A eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado mostrou isso. Articulado pela direção nacional por voto, para abrir a possibilidade de votar no Maia, na Câmara, e no Eunício, no Senado. Uma parte de parlamentares que pensavam nesse sentido. Eu e Helder não pensávamos assim. Mas a decisão diretória nacional que autorizou isso foi desconstituída pelo movimento da base. Houve manifestações tão fortes no Brasil inteiro dizendo: senador petista e deputado petista não votam em golpista. Isso foi a frase, né? E que fez com que houvesse a mudança. Então, na Câmara nem se discutiu mais votar no Maia. Vamos votar no André Figueiredo. No Senado houve uma divisão lá da bancada. Então, nós vamos colocar a base para participar das decisões, consultar, né? Precisamos ter uma gestão mais horizontal. Então, além da transparência, autonomia, transparência, nós queremos o PT mais perto da base, fazer os encontros regionais, ajudar os municípios a se organizarem, formação política, e fazer o PT reencostar nos movimentos sociais, nos grandes movimentos. Queremos dialogar com as coordenações da Frente Brasil Popular, da Frente Brasil Sem Medo, do MST, MPA, né, dos grandes sindicatos, dos trabalhadores rurais, e o PT voltar a ter um protagonismo político nesse processo das lutas, fazendo o seu papel como partido. E um quinto elemento, nós pretendemos, passado o processo eleitoral, disparar no PT uma grande mobilização interna para a construção de que nós chamamos de um projeto do PT para o Espírito Santo. Nós queremos colocar o nosso filiado para discutir o Espírito Santo. O que o PT pensa sobre a agricultura,
sobre a saúde, sobre a educação. Qual é o projeto de desenvolvimento econômico que o PT defende para o Estado? Nós vamos fazer caravanas pelo Estado, chamar a academia. Tem muitos intelectuais de esquerda, simpáticos ao PT, que têm essa disposição. Queremos retomar também esse diálogo com a academia para ajudar nessa formulação. E nós vamos apresentar um programa para o Espírito Santo. E nós queremos, em 2018, que o partido, da nossa visão, que o PT se prepare, inclusive, para ter um caminho próprio. Tá? Porque pode ser que isso seja necessário, numa eventual e desejada e trabalhada candidatura do Lula, como vamos fazer, pode ser que seja necessário, precisamos nos preparar para isso. Pode ser que o ambiente seja, inclusive, favorável. Agora, em 2018 vamos avaliar. Podemos conversar sobre alianças. Mas se conversarmos sobre alianças, será por causa da força que acumulamos. E não porque estamos atrelados a uma força política, vamos nos enfraquecendo e chegamos em 2018, temos que ficar torcendo para essa força política não nos desembarcar de lá. O que pode acontecer. Porque eu vejo que uma aliança nesse bloco hoje, pode ser que o próprio PSDB e o DEM, centros, né, dessa aliança, não queiram o PT numa aliança como essa lá na frente. Então é uma aposta que é feita hoje por parte do PT, uma aposta arriscada, enfraquece o partido e pode colocar o partido numa situação de beco sem saída lá em 2018.